projeto de lei ordinária 05-288-2017, iniciativa Fabiane Rosa, inclui e altera dispositivos da Lei 13.914, de 23 de dezembro de 2011, que disciplina o comércio de animais de estimação no município de Curitiba e dá outras providências. Publicada a prestação diária da Câmara, 9.573, de 4 de 8 de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara, 9.749, de 23 de 4 de 2018. Substitutivo geral, 031-54-2018. Emenda modificativa, 034-88-2017. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Emenda substitutivo geral. Substitua-se o projeto de lei que inclui e altera o dispositivo da Lei 13.914, de 23 de dezembro de 2011, que disciplina o comércio de animais de estimação no município de Curitiba e dá as providências pelo seguinte: inclui e altera o dispositivo da Lei 13.914, de 23 de dezembro de 2011, que disciplina o comércio de animais de estimação no município de Curitiba e dá outras providências. Artigo 1º, a emenda da Lei 13.914, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: proíbe a criação e disciplina o comércio de animais de estimação no município de Curitiba. Artigo 2º, o artigo 1º da Lei 13.914, de 2011, passa a vigorar acrescidos parágrafos 1º e 2º com a seguinte redação: parágrafo 1º, equipara-se a criação comercial de que trata o caput, os locais que, independente de conter documentação de comércio, contêm as características similares com quantidade de animais, presença de matrizes, reprodutores e outras que possam ser averiguadas pela fiscalização. Parágrafo 2º, as sanções do presente lei poderão ser cumuladas com as sanções da lei número 13.908 de 2011, nos casos que se aplique. Artigo 3º, o artigo 4º da Lei 13.914/2011 passa a vigorar acrescido o parágrafo único e incisos com a seguinte redação: parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais do que trata o caput deverão assegurar as instalações e os locais de manutenção dos animais. Item 1. Proporcione um ambiente livre de excesso de barulho, com luminosidade adequada, livre de poluição e protegido contra intempéries ou situações que causem estresse aos animais. 2. Garanta o conforto, segurança, higiene e ambiente saudável. 3. Possuam proteção contra a corrente de ar excessiva e mantenham acidentes e incidentes de fuga. 5. Possuam plano de evacuação rápida do ambiente em caso de emergência, seguindo as normas específicas. Risco de acidente, idade, sexo, espécie, temperamento e necessidades. 8º, possui espaço suficiente para os animais que se movimentarem, de acordo com suas necessidades. 9º, sejam providos de enriquecimento ambiental efetivo de acordo com a espécie alojada. 10. Evite a presença de animais com potencial de risco de transmissão de zoonose ou doenças de fácil transmissão para espécies envolvidas. O artigo 4º. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei 13.914, de 2011, passa a vigorar acrescido do inciso 8º, com a seguinte redação: apreensão dos animais. Artigo 5º. O artigo 14 da Lei 13.914, de 2011, passa a vigorar acrescido do parágrafo 8º, com a seguinte redação: em caso de constatação de falta de condição mínima para a manutenção dos animais sob guarda do infrator, o fato este constatado no ato da fiscalização pela autoridade competente, fica autorizado ao município a remoção dos mesmos, se necessário, com auxílio de força policial. Caberá ao município promover a recuperação do animal, quando pertinente, em local específico, bem como destiná-los para adoção devidamente identificado. Artigo 6º. A Lei 13.914/2011 passa a vigorar acrescido do artigo 4º-A, com a seguinte redação: artigo 14-A. O auto de infração administrativa será lavrado pela autoridade competente no local de constatação da infração e conterá: 1º, qualificação do autuado; 2º, o local e a data e a hora da lavratura; 3º, a descrição do fato; 4º, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; 5º, a indicação da presença de alguma das circunstâncias agravantes; 5º, a determinação da existência de intimação para cumpri-la ou impugná-la nos termos da lei; 6º, a assinatura do agente fiscalizador e a indicação do seu cargo ou função e número de matrícula. Parágrafo 1º. No ato da constatação, o agente fiscalizador deverá observar as condições mínimas de que trata o parágrafo 3º do artigo 16 da Lei 13.908/2011, tomando as medidas legais para a remoção do mesmo. Parágrafo 2º.
Constatada a gravidade da infração, o agente fiscalizador deverá encaminhar cópia do auto de infração à autoridade policial competente para a lavratura da ocorrência. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Votação, primeiro turno. Para discutir, senhor presidente. Na sequência, vereadora. A vereadora fez a apresentação do substitutivo geral após o trâmite nas comissões, portanto, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda ou substitutivo apresentado após o encerramento do trâmite da proposição principal, nós submetemos à deliberação do plenário adiamento da discussão ou votação. Então, portanto, eu coloco em deliberação do plenário se devemos apreciar e discutir esta matéria no dia de hoje, ou então o projeto retorna às comissões. Só peço a atenção dos vereadores, estamos em processo de votação. Vereadores que entendem que esse projeto pode ser discutido no dia de hoje, votando o substitutivo, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Aprovado. Portanto, a palavra com a autora do projeto, vereadora Fabiane Rosa. 15 minutos prorrogáveis, vereadora. Chico, segura para mim, saiu urgente. Bom dia a todos e a todas. É importante destacar que esse substitutivo apresentado, justamente foi apresentado após o projeto passar pelas comissões, mas foi em um trabalho de adequação junto à Secretaria do Meio Ambiente, né? A gente fez várias reuniões e fizemos da melhor forma para que realmente pudesse ser aplicado pelo Poder Executivo. Então, é por isso que o substitutivo foi apresentado após ele passar pelas comissões. A alteração que a gente vai discutir é na Lei do Comércio de Animais em Curitiba, e o objetivo é dar mais efetividade à fiscalização e regulamentar as condições de bem-estar em que são mantidos os animais à venda no município de Curitiba. Eu não sei se todos sabem, mas Curitiba, por não ter área rural, por não ter características de área rural, aqui é proibida a criação de animais. Mas, apesar disso, o comércio ainda é permitido, tanto que a nossa lei ela não proíbe o comércio, né? Ela disciplina. Ainda é permitido. O que a gente precisa? Garantir os direitos básicos de bem-estar dos animais que estão expostos onde é permitido a venda e também tem que ser comprovado de onde vêm esses animais. O projeto de lei que apresentei, ele visa a regulamentação da normativa em vigor, conforme detalhe a seguir. Então, a sugestão é alterar a ementa, tornando explícita a proibição da criação de animais no município de Curitiba, garantindo que a ementa traduza de forma bastante objetiva a intenção do legislador. A segunda alteração amplia o conceito de criador, permitindo também que a fiscalização atue em face do criador amador, que a gente fala que é o clandestino, porque não existe, em Curitiba não pode ter criadores. Então, todo e qualquer criador, ele vai ser clandestino, vai ser um criador amador. Aquele que não tem nenhum registro, nenhum documento, mas que, através de critérios indiretos, como quantidade de animais, presença de matrizes e reprodutores, possa ser assim considerado. Porque, às vezes, a gente chega, a fiscalização, por exemplo, recebe uma denúncia de que ali tem vendas de animais, mas não tem como comprovar, porque não tem nenhum elemento que comprove isso. Mas, se tem lá, da mesma raça, algumas fêmeas, alguns machos, filhotes, e aí, não só de uma, mas de algumas raças específicas, então isso já é um instrumento que o fiscal pode ter, mas como é que ele vai fazer para comprovar isso, né? Então, a ideia é dar autonomia ao agente fiscalizador para que, nos limites da lei e com base em critérios técnicos descritos, possa enquadrar esse criador amador que atua na informalidade nos rigores da lei. Hoje a gente chega Vereadora Fabiane,
Poderia depois me dar uma parte, Sim. por favor? Hoje a gente chega a pegar até pela OLX. Eles colocam o endereço ou o telefone e os filhotes, né? Então, é uma prova que a gente já tem de que está se vendendo os filhotes. Ainda considerando essencial regulamentar as condições em que são mantidos esses animais à venda nos estabelecimentos, nós sugerimos a inclusão de critérios mínimos de bem-estar e segurança, baseados nas garantias mínimas necessárias do bem-estar animal, descritas desde 1965 pelo Comitê Brambell, repercutidas na Declaração dos Direitos Humanos, Unesco, em 1978, e recepcionadas pelo Conselho de Bem-Estar de Animais de Produção, em 1993. Sugerimos, então, a inclusão de critérios objetivos para avaliação do bem-estar animal, como descreve o artigo 3º do projeto, garantindo, por exemplo, um ambiente confortável em condições ideais de barulho, temperatura e luminosidade, livre de poluição, que minimize o risco de acidentes, higienizado e livre de zoonoses. Prevendo o risco de acidentes, propomos também que o ambiente possua um plano de evacuação, permitindo a rápida retirada dos animais do ambiente quando necessário. Isso, gente, é porque alguns estabelecimentos que vendem animais, às vezes deixam o bichinho a noite inteira numa gaiola. E ali, sozinhos, não fica ninguém naquela loja. Ficam fechados os animais naquela gaiolinha. E aí, né, se acontece alguma coisa durante a noite, até mesmo não é a condição ideal para eles. O projeto inclui, como mínimo necessário, o acesso do animal à alimentação e hidratação, bem como o alojamento em espaço suficiente para a movimentação e de acordo com a sua espécie. Nas penalidades, inclui-se a possibilidade de apreensão do animal em condições inadequadas, permitindo ao agente fazer cessar a ameaça ou abuso, desde logo constatada a necessidade ante a gravidade. A lei atual não prevê a remoção ante a constatação de falta de condições mínimas de manutenção desse animal, o que gera risco eminente de morte ao animal, deixado sob guarda do infrator. Por isso, propusemos a inclusão do parágrafo 8º ao artigo 14 da Lei 13.914 de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Em caso da constatação da falta de condição mínima para a manutenção dos animais sob a guarda do infrator, fato esse constatado no ato da fiscalização pela autoridade competente, fica autorizado o município a remoção dos mesmos, se necessário, com o auxílio de força policial. Caberá ao município promover a recuperação do animal, quando pertinente, em local específico, bem como destiná-los para a adoção devidamente identificados. Determinando maior eficiência e eficácia na fiscalização, regulamentamos a emissão do auto de infração, devendo conter os elementos mínimos que permitam posterior punição na esfera judicial. As alterações propostas são necessárias para garantir efetividade a essa lei, permitindo a aplicação de sanções necessárias e coibir eventuais abusos e maus-tratos contra os animais expostos à venda na cidade de Curitiba. Por essas razões, e considerando a importância do tema, peço o apoio dos meus colegas vereadores, votando sim à alteração da proposta. Permite uma parte na sequência, vereadora. Uma parte, vereadora Kátia. Eu gostaria já de falar que vai ter meu voto, né? Conte com o meu voto. E é um sonho que a gente tinha há muito tempo, né? Após N canis clandestinos estourados, né? Era um sonho dos protetores de animais, porque o que acontece? Esses criadores clandestinos, eles são os maiores responsáveis pelo número de animais abandonados nas ruas. Eles não conseguem vender aqueles animais ou vendem por preços mínimos, tratando o animal como ainda um objeto, né? Lei que vigora quase ainda no Congresso e logo vai ser derrubada. Nós precisamos tornar os animais sencientes, porque isso tem que acabar. Então, eu ainda acho que poderia a lei, né, na época da regulamentação, Fabiane, colocar que esses animais deveriam ser microchipados. E Já ter tá, né? Na nota fiscal de origem também.
Já está. Na 3.914 já diz é que eles têm que importante estar isso, né? microchipados. Porque o que acontece? Essas notas fiscais elas são burladas, né? Muitas fazem notas frias. Então, ou seja, continua aquele comércio vil. Então, eu agradeço por você ter feito isso. Também gostaria de complementar que também estou fazendo um projeto de lei para regulamentar as feiras de adoção. Tá? Que a gente precisa fazer com que as coisas funcionem direito. A gente veio aqui para isso. Muito obrigada pelo teu trabalho e conte com o meu voto. Obrigada pela parte, vereadora Cátia. Vereadora Julieta Reis. Cumprimentá-la, a vereadora Fabiana, pelo projeto. É um projeto que vai avançar com relação à regulamentação. Mas eu só tenho uma pergunta. O projeto fala, disciplina o comércio de animais de estimação no município de Curitiba. Animais de estimação. Normalmente, trata-se da questão de Cães e gatos. Cachorro. Cães e gatos. Eu quero saber se o projeto é ampliado a todos os animais de estimação. Inclusive, porque hoje é o dia do gato. Eu já li lá nas informações que hoje é o dia do gato. Portanto, eu quero saber se inclui todos os animais de estimação e não apenas os cachorros. Isso é a minha pergunta, mas fora isso, cumprimentá-la por esse avanço. Parabéns. Obrigada, vereadora. Na verdade, assim, a Lei 13.914, ela já proíbe a criação de qualquer animal. Curitiba não pode ter criação de nenhum tipo de animal. Com relação aos pássaros, por exemplo, galos, e agora tem alguns pets exóticos que vendem mini pig, pensando que a pessoa, né, como se isso fosse muito interessante para a criança. Ela ganhou um mini pig, mas dela enjoa, né? Porque é um porquinho. E você não sabe o tamanho que ele pode ficar. Eles falam que é mini, mas pode ser max, enfim. A lei já não permite criadores. Infelizmente, nós não podemos legislar sobre o comércio. Porque eu até, no ano passado, tive uma péssima experiência num aviário próximo à Rua da Cidadania do Fazendinha, em que tinham animais no sol do meio-dia, em gaiolas, era galo, galinha, pintinho, passarinho, sei lá. Olha, a gente tinha muito bicho lá. Mas a gente não pode legislar. Claro que eles têm que ter um espaço adequado, e é isso que a gente está tentando garantir. Pelo menos essas condições mínimas, né? Já que a gente não pode legislar para acabar com o comércio, que pelo menos seja de uma forma... Porque ali, gente, é um galo, é uma galinha, é um pintinho, é um pato, é uma vida. Acima de tudo, é uma vida. E num sol do meio-dia, todos engaiolados, né, um em cima do outro. Então, essa lei vem justamente para a gente não podemos proibir. Seria a vontade de todos os ativistas da proteção animal, porque vida não se compra, amigo não se compra. Né? A gente não comercializa vidas. Mas, infelizmente, ainda acontece. Então, o que a gente pode tentar pelo menos, minimizar para que esse espaço seja adequado, né? E aí essa lei também vai falar dos espaços, por exemplo, dos aviários, né? Naquele dia, a fiscalização foi, mas não podia tirar os animais, porque a gente não tinha justamente essa regulamentação, onde, se os animais estavam confinados, num espaço inadequado, no sol, em ambiente que não estava favorável, né, ao mínimo de bem-estar deles, eles poderiam ser retirados, mas agora vão poder. É isso. Respondido? Uma parte, vereador. Vereadora Hélio Verbinski. Vereadora, parabéns aí pela iniciativa, mas eu acho que ainda é pouco. Essa lei, para ser bem claro, é uma lei burra, né, que foi criada aqui nessa casa quanto à proibição de criação de animais na cidade de Curitiba. Quer dizer, quem tinha tradição nisso, como o Kennel Club, como criadores de canários, por exemplo, que fazem isso há muito tempo, eles são proibidos de criar aqui. Claro, a intenção era para que a adoção fosse estimulada. Só que o que estimulou foi o comércio no câmbio negro, vamos dizer, de outros estados ou da região metropolitana. Quem quer comprar um animal desse acaba comprando de um criador da região metropolitana. Então, eu acho que nós devíamos avançar um pouco nesse sentido e respeitar quem tem tradição e quem respeita os animais, mas
também essa proibição acaba gerando um comércio, incentivando criadores de outros estados, mandando animais para cá, porque queira ou não queira, nós temos que admitir que existe esse comércio em todos os tipos de animais. Então, talvez pensarmos um pouco mais no sentido de darmos condição para quem realmente tem respeito e preserva o animal. Claro que o ser humano é a base de tudo e nós temos que cuidar dele, mas também temos que pensar nos animais e temos que pensar com inteligência, e num país democrático não se faz tudo proibindo, se faz liberando quem realmente respeita a causa animal. Obrigada, vereador Hélio, mas vou discordar. Acho que não é avançar, é retroceder. No momento em que nós já temos uma lei que proíbe, até porque, não tendo a área rural em Curitiba, já não pode ter criadouros mesmo. Não vejo, jamais defenderia que isso voltasse, porque para mim seria um retrocesso. Mas, quanto à questão do mercado clandestino ou informal, independente disso, a gente sabe que existe, né? E que vem mesmo de outros estados. Eu acho que nós já temos, nós avançamos tanto e podemos ser exemplo, porque nos nossos estabelecimentos aqui, todos os animais precisam ter a procedência, né? Comprovar de onde eles vieram. Acho que seria avançar no dia que a gente pudesse imaginar que isso não existisse, que a gente não precisasse disso, né? É a minha defesa, é a minha opinião, que a gente não precisasse desse comércio, independente se são... Deixe os animais livres, deixe eles serem o que eles são. Mais 2 minutos. Mais 5 minutos para Vossa Excelência. 5 minutos, Então, é isso. Vereador Giovanni Fernandes. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, mas esse assunto eu já tinha discutido também com a Vossa Excelência na reunião do meio ambiente, que eu sou contra, já existe a lei 13.914 de 2013, sancionada 2013, sancionada pelo prefeito Dr. Luciano Dutti, 2013, dia 23 de dezembro. 2011. 2013, né? A que proíbe a venda é a lei 13.914, de 23 de dezembro de 2013. Pelo menos essa lei que eu tenho. 2011, o prefeito Luciano Dutti saiu em 2011. Não, o Luciano Dutti entrou em 2011 e saiu em 2012, desculpa. Em 2013, sim. Em 2012 ele saiu, desculpa. Certo. Então, essa lei, o que veio acontecer com essa lei? Pássaros belgas. Não é pássaro silvestre. Silvestre eu sou a favor. Não pode, é proibido. Agora o pássaro belga, calopsita, eles vão se acabando, vão virar extintos, porque eles não são da natureza. Continuam, não são da natureza. O que está acontecendo hoje são os Jardins Pinhais. Pode criar os pássaros, estão emitindo nota fiscal para os aviários de Curitiba, com a anilha no pezinho do passarinho, e o aviário está emitindo a nota fiscal de venda. Então, eu vou até já antecipadamente pedir desculpa para Vossa Excelência, mas votarei contra o projeto, porque nesse momento eu tenho um projeto tentando que seja de volta autorizado a criação de pássaros, pássaros em Curitiba, não silvestre. Silvestre é proibido por lei federal. Então, os pássaros... A gente não está discutindo aqui a Lei 13.914, que esse meu projeto não está agora autorizando ou proibindo. Já não é. A lei já não permite criadores em Curitiba. O que nós estamos discutindo aqui é a questão do bem-estar desses animais que ainda estão à venda nos aviários e nas lojas. É isso que a gente está discutindo. São as condições, já não pode ter criador, e não é isso que eu estou... A lei já existe, aí se vocês quiserem derrubar a lei é outra coisa. Vereador Felipe Braga Cortes. Não, eu acho que o debate é importante, mas claro. É bem importante. Na realidade, essa questão dos pássaros, vamos dizer, dos pássaros não silvestres, como foi dito pelo Giovanni, existe sim. Eu conheci, ano passado, eu conheci um aviário, que é aqui de Curitiba, na região de Santa Felicidade. Ele tinha me explicado, a gente
foi conversa informal, mas me explicou a situação que estava ocorrendo referente à região metropolitana, realmente. Que Curió, por exemplo, tem criadores, etc., e que Curitiba não poderia. Eu acho que, eu sei, já explicou que o teu projeto, acho que é bem explicado, mas eu acho que esse tema, vereador Giovanni e vereador Hélio, deveria ser retomado por nós aqui na questão dos pássaros não silvestres, porque o confrontante nosso com a região metropolitana acaba tendo a criação, muitas vezes feito até nota fiscal da cidade vizinha, como foi falado aqui. Mas eu entendo o seu projeto, foi explicado agora, apesar de eu ter chego atrasado, até amanhã vou justificar, eu estava com o presidente da Federação das APAES, o presidente Cucuzma, amanhã eu justifico porque eu estava no gabinete, vim aqui cedo, mas tive que ficar lá. O presidente da Federação das APAES visitando. Então, Fabiana, fica aqui, talvez, vereadora Fabiana, não no confronto, mas tentar, acho que, escutar ou conversar na própria Comissão do Meio Ambiente, fica aqui uma sugestão, referente a esses pássaros não... o Curiose e tantos outros aí que poderiam e são criados na região metropolitana e Curitiba não, em função de não ter a área rural, como é dito. É isso que eu ia dizer, vereador. A justificativa para que não tenha é justamente que não tem os espaços adequados, porque tem que ser considerado área rural. Eu entendo, mas eu acho que a gente poderia trazer o tema das pessoas que estão do outro lado, escutar, entender, para nós mesmos entendermos a justificativa deles, referente a esses que criam, e você sabe que tem muito criador de curió, em Curitiba é uma cidade que tem... Eu falo dessa linha de pássaro, mas tem outros. Talvez sugiram uma discussão boa. Né? Fiquem à vontade, não vai partir de mim, pode ter certeza. Obrigado pela parte. Vereadora Fabiane. Só um segundo. Só para... Vossa Excelência está certa no que falou, a lei é 13.914 mesmo, de 23 de dezembro de 2011 mesmo. Tá, peço desculpa. Não poderia ser diferente. Alguém mais pediu? Vossa Excelência havia pedido 5 minutos e acabou o tempo. Vossa Excelência deseja mais... 1 minuto, só para a Cátia dar e eu concluir. Pode falar. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, a maioria desses criadores, eles não têm espaço para criar os animais. Então, eu considero a venda de animais como se fossem os últimos escravos, e nós queremos libertá-los. Eu sou contra a venda de animais. O que eu puder fazer para continuar nessa luta, eu vou continuar até o fim dos meus dias, porque eles são os últimos escravos. Nós temos que libertá-los. Obrigada, vereadora Cátia. Quem pediu uma parte? Sou eu. Vereador Colpani. Primeiramente, cumprimentar novamente Vossa Excelência por trazer mais um projeto de extrema relevância na questão da causa animal. Li o seu projeto e com certeza vou apoiar... Mais 1 minuto, por favor, presidente. Pode mais 1 minutinho? Com certeza votarei favorável, vereadora Fabiane, porque, como você mesmo diz, o bichinho ele sente dor, ele sente tristeza, para quem não sabe, animal também tem depressão. Muitos lugares aí colocam em gaiolinhas e ficam, como Vossa Excelência disse, a noite inteira. Fora outras pessoas que, ao invés de colocar uma coleira decente, que não agrida o pescoço do animal, colocam uma corrente, né, e deixa o cachorro ali sofrendo dias, semanas, enfim, às vezes meses, anos, em casas, em lugares que vendem, enfim. Pode contar com o meu voto. Fabiane, mais 1 minuto, por se favor. For possível, eu gostaria de uma parte. Vereador Osias, uma parte. Não sei quantos minutos que eu dei para ela. Coloca mais 2, então. Vereador Osias. Obrigada, vereador Colpani. Quero parabenizar Vossa Excelência mais uma vez por esse projeto de relevância aos animais. Nós sabemos da sua bandeira e que milita fortemente. E tudo que disciplina é melhor para a gente. Não proibir, mas disciplinar. A lei disciplina, proíbe o criadouro, mas disciplina o comércio. Então, proíbe o criadouro, mas disciplina o comércio. E o comércio, nós temos acompanhado que o comércio, sim, tem faltado com esse respeito aos animais. A vida. Então, por isso, terá o meu voto favorável por essa disciplina que a senhora traz, Vossa Excelência traz dentro desse projeto, alterando essa lei
e trazendo para ela mais enxuta essa disciplina para o comércio de Curitiba e respeito aos animais. Parabéns. Obrigada, vereador Osias. Vereador Euler. Muito obrigado, vereadora Fabiane Rosa. Cumprimentá-la pela proposição. Acho que é importante deixar claro que em alguns momentos aqui foram debatidos 2 temas diferentes. Sim. Uma coisa é a lei que impede a criação, visto que nós não temos área rural. Isso. Essa está pacificada. Não, já está. Outra coisa é a proposta da senhora em relação ao comércio, disciplinando condições para que os animais não sofram maus tratos, por exemplo. Né? Exatamente. E nesse sentido tem todo o meu apoio. E há de se considerar também que, quando a gente tem especialistas no ramo na casa, acho que cabe a todos os outros, de certa forma, dar a devida atenção. As especialistas aqui no ramo são a senhora e a vereadora Cátia Dietrich. Seria muita pretensão da nossa parte achar que a gente pode saber mais que vocês, que vossas excelências, a respeito do tema. Então, se a proposta vem da senhora, obviamente me cabe analisá-la, mas entender que a senhora conhece muito mais do ramo do que eu. Obrigada, vereador. Acho que nem nesse sentido, mas é que são opiniões diferentes também, né? Que eu falei, jamais a partir de mim que se retroceda na questão de que não pode ter criadores. Mas, enfim, agradeço a todos e, só para finalizar, é exatamente isso que a gente falou, o vereador Copani, o vereador Osias, a Cátia, Euler, enfim, todos falaram, né? É a questão da vida. Quando a gente pensa que tem um animal ali, que está em sofrimento, e que ele é só uma forma, uma matriz, por exemplo, de canil clandestino, uma cachorrinha, alguém chegou e perguntou para ela se ela quer a cada 6 meses ter filhotes? Não, ela é uma fábrica de fazer dinheiro. É isso que eles fazem, o tempo todo fazendo com que ela procrie para que o lucro sobreponha a vida. E é isso que a gente não pode permitir, né? A vida é que tem que sobrepor tudo, porque somos todos criados pelo mesmo Deus. Obrigada e peço voto favorável. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, vamos à votação. Votação do substitutivo geral apresentado. Peço aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos no substitutivo geral 031-0054-2018. Para formular requerimento, senhor presidente. Para formular requerimento, vereador Mauro Inácio. Senhor presidente, eu peço inversão de pauta para que a gente possa apreciar a tribuna livre, já que os convidados estão aqui desde as 9 horas da manhã. Eu peço ao plenário, então, essa inversão de pauta. Onde está o Chicarelli? Na sequência, após o término da primeira parte da hora do dia, colocamos em votação o requerimento do vereador Mauro Inácio. Vamos ao resultado da votação. 22 votantes, 22 com a expressão sim. Aprovado o projeto.